Olha que interessante. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Esse é o motto da nossa EBD, que está ali no Salmo 119, verso 11. Não permita que essa palavra fuja do teu coração. Guarde-a, porque é ela que nos sustenta na caminhada, tá? Põe o próximo, querida. Eu pedi à coordenação da EBD que desse mais uma oportunidade, né? A mim mesmo, de terminar o Salmo 37. Porque é um salmo bem longo, e quando a gente lê do começo ao fim, nós verificamos que tem muitas coisas importantes para que elas sejam sedimentadas, né, no nosso coração, para que elas nos ajudem na caminhada da vida cristã. E o pastor Ion, o Dumbra, o Antônio concordaram. Hoje nós vamos fazer a terceira lição, ou a parte final do Salmo 37. Recapitulando, pode pôr o próximo, querida. Na aula passada nós vimos, né, que tentamos resolver tudo no grito, né? Na força do nosso braço. Mas o Senhor Deus diz assim, confia em mim, agrada-te de mim, entrega o teu caminho a mim, descanse em mim, porque na força do teu braço não vai dar certo. Eu acabei de ler aqui a primeira etapa do Salmo 37. E a primeira etapa, põe o próximo, querida. Diz assim, aprenda a esperar e a confiar, tá? O tempo de Deus é perfeito. É nele que temos que estar sempre com os nossos olhos fitos. Põe o próximo, querida. E aí, lemos os versos de 1, põe o próximo, até 11. Essa primeira lição, descansar, aborda todos estes versos, e nós tivemos a oportunidade de caminhar por eles. Põe o próximo. Nós vimos também na aula passada o que Davi fazia. Davi observava o direcionamento de Deus em tudo. Ele dizia, observe como Deus age com o ímpio. E observe como ele age com o justo. Veja como o ímpio é protegido. Você veja como o justo, ele vai ser exterminado. Ele é como uma florzinha que pela manhã está verde, mas do fim da tarde está seca. E ele só serve para ser queimado. Põe o próximo. E nós chegamos a ler dos versos 12 até o verso, põe o próximo, 26. Espere e observe o que Deus faz. E hoje nós vamos finalizar. Põe o próximo, querida. Aqui. O Salmo 37 termina com estes versos de 22 a 40. Obedeça, receba as bênçãos e confie no teu Senhor. E vamos seguindo. Põe o próximo, querida. Eu resolvi retroagir 2 versos. Porque penso que o tempo não foi suficiente lá,
E tem muitas coisas interessantes aqui. Diz assim: aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. E serão exterminados aquele a quem amaldiçoa. Temos aqui aquele poema hebraico, né? Do paralelismo. O Senhor fala de uma bênção e na sequência ele fala do contrário da bênção. Então, aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. E serão exterminados aquele a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. E se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz-lhe o bem, e será perpétua a tua morada. Continuando, João. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala do que é justo. No coração ele tem a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará para possuíres a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Próximo. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual o cedro do Líbano. Passei, e eis que desaparecera. Procurei-o, e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e salva, porque nele buscam refúgio. Parece que não há muita controvérsia no que está escrito aí. Parece simples de entender. Mas quando vamos atrás e esmiuçamos o texto, tem muita coisa para aprendermos aí. Volta lá 2 slides, por favor. Aí. Nós temos que perceber que os versos 23 e 24, onde diz que o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz, e se cair não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Esse texto tem 2 promessas espetaculares para nós, a igreja. A primeira é: o justo tem os seus passos estabelecidos, quando agrada a Deus. Então essa promessa, queridos, não é para qualquer homem. E nós vimos que não é, porque os ímpios serão o quê? Exterminados, né? É para alguns homens e é para algumas mulheres. Não é para todos. E Davi foi um desses homens. Porque o Salmo 37 é de Davi. É um salmo de sabedoria. Davi foi chamado o homem
segundo o coração de Deus. A Bíblia ainda revela outros homens, e eu separei aqui alguns. Enoque, diz o texto, este homem, Enoque, andava com Deus. Noé andava com Deus. Sadraque, Mesaque, Abednego, a juíza Débora, alguns dos filhos de Adão e Eva, não todos, alguns. Abel, Enos, e a galeria da fé, que está lá em Hebreus 11, tem um rol de vários homens e mulheres que agradaram e andaram com Deus. E eles nos servem de paradigma. Marcos, você só colocou homens? Não. Eu separei aqui, tem Sara. O texto diz que ela andava com Deus e estava na galeria da fé, apesar de ter rido da promessa. Raabe está na galeria da fé. O grande problema, queridos, é que hoje poucos agradam a Deus. Eu ouvi um comentário que é muito pelo contrário. Deus tem que agradá-los. Vivemos neste tempo onde Deus tem que nos agradar. Não que nós tenhamos que agradá-lo. Porém, o homem foi criado para agradar e adorar a Deus. Sabe onde está escrito isso? Profeta Isaías. Isaías 43, verso 7 diz o seguinte: a todos os que são chamados pelo meu nome, saiba, eu os criei para a minha glória. Opa! Eu os formei, e eu também os fiz para a minha glória. Porque vivemos para adorar e agradar ao Rei da glória. Temos que pôr isso no coração, igreja. Mesmo parecendo que isso é algo inatingível, é o que o Senhor coloca para nós. Afinal, fomos feitos de imagem e semelhança, não é? Cantamos aqui pela manhã, acho que foi isso, né, Edi? Fomos feitos, cantamos para adorar, né? É isso? É. Ou só cantamos da boca para fora? Primeira coisa que temos que saber é que somente os justos é que têm os seus passos estabelecidos por Deus. O Senhor firma os passos do homem bom. O Senhor abençoa os justos. Não está ali por acaso. Quem agrada a Deus não precisa de qualificação, queridos. E nem é medido pelo status. Você é porteiro? Pedreiro? Engenheiro? Advogado? Empresário? Juiz? Comerciário? Industriário? Deus não nos mede pelo que somos. Porque Deus nos coloca sempre numa condição e numa situação especial.
Percebam, é Deus quem nos qualifica. É Deus quem nos estabelece e nos coloca no lugar que Ele quer e deseja. Peguei aqui o exemplo de Enoque. Enoque viveu numa época de extrema maldade e injustiça. Lembram-se? Mas Deus o tomou para si. Assim, surge hoje a primeira reflexão da aula. Temos agradado ao Pai? Ou só estamos bem na foto? Na foto a gente sai, né? Bonitão, sorrindo. Mas a nossa vida... Duro esse salmo, né, Cassoli? É bem duro. Quando você entra nas entrelinhas, adentra nas entrelinhas, você começa a ver que o Senhor puxa a nossa orelha assim. Mesmo quando estamos sendo demitidos, Deus está nos mudando de lugar. Pegaram a ideia? Tem coisas que a gente blasfema e diz, nossa, agora fui demitido então. É Deus que te estabeleceu. É Deus que está mudando. Assim não basta sermos apenas cristãos de fachada. Temos que ser adoradores e temos que agradar o nosso Senhor. De que maneira? Davi vai explicar mais para frente. No caminho da vida. O caminho da vida de Davi não foi fácil. A segunda promessa que está ali, às vezes a gente deixa passar desapercebida, é essa. A segunda promessa é, Deus está nos dando segurança. Porque está escrito ali que a mão do Senhor segue o justo. Ele está sempre nos amparando. Não importa o que sejamos, como eu já disse, pedreiro, engenheiro, ministro, ou um simples faxineiro. Consagre tudo ao teu Senhor, dentro do tamanho que Ele te fez. Nem todos nasceram para ser caciques. Nas tribos tem que ter índios também, né? Esse mandamento é universal, de consagrar tudo ao Senhor. Está lá no Provérbios 16, verso 3. Provérbios de sabedoria de Salomão. Confia ao teu Senhor as tuas obras, e aí os teus desígnios serão estabelecidos. Portanto, consagre tudo ao teu Senhor. É assim que adoramos, consagrando. Mas, Cassoli, temos altos e baixos. Nem tudo é maravilha. Não é mesmo. Porém, a Bíblia também não esconde os dias ruins. Mas pense que não estamos sozinhos.
Porque está escrito no Salmo 37 que o Senhor anda conosco. Confia, alimenta-te, agrada-te, entrega o teu caminho e descansa. O Senhor está contigo, está conosco na caminhada. Não nos abandona. Os versos 25 e 26 são muito mal interpretados pela maioria das igrejas. Fui moço e já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Não é teologia da prosperidade. Esses versos não prometem prosperidade, mas garantem a generosidade de Deus para os justos. Prosperidade é uma coisa, generosidade é outra. Nós temos que compreender o contexto em que isto foi escrito. E o contexto eu peguei daqui, de um rabino. Os Salmos segundo os rabinos. O contexto de Davi era outro. É assim, no momento da vida de Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele era o segundo rei de Israel. O primeiro tinha sido Saul, e ele era o segundo. E Israel tinha acabado de sair de um governo teocrático. Nós sabemos o que é um governo teocrático. Toda autoridade, toda política e toda parte jurídica era exclusivamente baseada nos mandamentos divinos. E quando Deus governa, eu escrevi aqui, parece que tudo prospera, não é? Foi o que houve. Mas tem uma passagem que está lá em 1 Samuel, no capítulo 8, que diz que o povo estava cansado de obedecer a Deus. Inteligente eles, né? Estamos cansados de Deus dar ordem para nós. E aí o povo disse, queremos ter um rei. E lá em 1 Samuel está escrito que Samuel então fala com Deus sobre a insatisfação do povo. O povo quer ter um rei, Senhor. E Deus diz a Samuel, eu sei. Fica tranquilo, eles querem um rei. Na verdade, não é que eles querem um rei, eles rejeitam a mim. E aí o que houve? Deus disse assim a Samuel, vai lá então e diga ao povo e explica direitinho o que vai acontecer se eles quiserem ter um rei. Os filhos terão que servir como soldados do rei. O povo terá que lutar nas batalhas para defender o rei. O povo terá chefes sobre eles. As filhas servirão como perfumistas, cozinheiras e padeiras. E serão servas do rei também. O melhor das plantações pertencerá ao rei. E vocês terão que prestar contas ao rei. 1/10
de toda a produção será destinado aos oficiais e servos do rei. O rei ainda poderá utilizar os seus servos e também do seu gado, e 1/12 do rebanho será utilizado para sustentar a casa real. Explica isso para eles. Em suma, disse Deus a Samuel e ao povo: hoje vocês são livres, mas no momento em que se instaurar uma monarquia, aí o rei será rei. E todos os demais do povo serão súditos e servos. E Samuel explicou tudo direitinho, e as tribos de Israel. E qual foi o resultado? Queremos um rei. Quiseram um rei. Quando Davi diz que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, ele estava dentro deste contexto. Dentro deste contexto. Ele observava, lembra a primeira aula? Espere e observe. Davi estava observando tudo e observou estas coisas. Ele estava observando o contexto do reinado de Saul, ficou 40 anos lá. E estava observando também o contexto do seu reinado. Ele era o segundo rei de Israel, estava no início do reinado. E aí ele tinha visto, durante a vida toda, a generosidade de Deus. Não a teologia da prosperidade. A generosidade. E da onde ele tirou essa ideia? De Levíticos. Levíticos 19. Lei da respigagem. Avança 3 para frente, por favor, querida. Aí. Sabe o que acontecia na lei mosaica? Funcionava assim. Essa lei da respigagem dizia que as espigas, os cereais, as azeitonas, as vinhas, tudo aquilo que não foi colhido na cega, continuaria no campo, e os pobres, as viúvas, os órfãos, os desamparados, poderiam buscar aquilo e retirar para si. Por isso que Davi diz, eu nunca vi o homem justo mendigar nada, porque Deus dava. Deus propiciava sua provisão divina. O que é próprio da compaixão e generosidade do Senhor. E fazendo assim, ele combatia a ganância. Ruth, lembram-se? Diz o texto que ela respigou nos campos de Boaz. Foi lá colher as espigas, não de milho, era de cereal, viu? Que eu já estudei o texto. Era trigo. O trigo também gera uma espiga. Portanto, não mendigar o pão nada tem a ver com prosperidade, mas com generosidade, queridos. É semelhante à lei da semeadura, onde de uma semente de feijão
O Senhor Deus faz produzir uma vagem. E dentro de uma vagem, Deus faz gerar vários grãos. De um grão, Deus faz a multiplicação. E é assim que Ele faz também nas nossas vidas. Ele transforma o pouco em muito. Ele faz com que uma irmã que pensou em suicidar-se, né, pastor, volte a ter vida. Ouvimos um testemunho vivo desta manhã. Deus sempre abençoando o justo. Portanto, o que Davi diz aqui no verso 25 é que eles sempre foram alvo do sustento de Deus. Ninguém precisava mendigar absolutamente nada, nem os pobres. Deu para entender? Interessante essa explicação rabínica. Não está escrito, mas é o que está por detrás disso. Nos versos 27, 28 e 29, volta lá, querida. 27, 28 e 29. Mais um. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Mais um. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Porque os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Nós encontramos aqui algumas bênçãos que também não estão explícitas, mas estão escondidas aí. É a bênção especial para aqueles que se desviam do mal e fazem o bem. Podemos, ao longo da nossa caminhada, ser uma bênção, porta de bênção ou porta de maldição. Depende de nós isso. Eu separei um texto aqui bem interessante. Volta, adianta 3, querida. Esse texto aí. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. Diz que Davi levou a arca da aliança para Jerusalém, que ele pediu a Deus, e lá comemorou o retorno da arca. E após ter adorado, o texto diz que Davi voltou para a sua casa para abençoar a sua família. Então, todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. E Davi voltou para abençoar a sua casa. Cassoli, eu vou para minha casa, mas eu não tenho filhos. Eu não tenho marido. Eu não tenho esposa. Eu não tenho ninguém para abençoar. Talvez Deus esteja dizendo para você que não está faltando ninguém. Mesmo que você viva sozinho. Isto não é para ser levado ao pé da letra, voltar para a sua casa e abençoar toda a tua prole. Às vezes não funciona assim.
Mas Deus está dizendo que mesmo que você esteja sozinho, faça isso. Eu me lembrei aqui, Jó ficou sozinho. Ele perdeu a esposa, perdeu o casamento, perdeu os filhos, perdeu sua saúde, perdeu seus bens. Mas também está escrito que ele não afastou-se da retidão. E também não blasfemou contra Deus. Jó 1:1 diz, porque Jó se desviava do mal. Pode voltar lá, Jojo, no 28. Agora percebam que o mesmo não aconteceu com a mulher de Jó, né? Não, com a mulher de Jó não. Jó. Aliás, ela sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus. Veja os contextos. Um é de bênção, o outro é de maldição. Noemi, lembram-se? Amarga, né? Amarga. Amaldiçoava. Tudo estava azedo. Mas Deus mudou isso. Parece que Satanás não quer que essa bênção chegue dentro das nossas casas. Numa casa sem bênção, todos gritam. Há contendas, há rixa, tem murmuração, tem blasfêmias. Aí resolvemos tudo na força do braço. É o início do Salmo 37. E a Bíblia revela várias casas que deixaram de receber a bênção de Deus. Eu busquei aqui a casa de Datã, Abirão e Corá. Está lá em Números 16. Eles se revoltaram contra o sacerdócio de Moisés. E essas casas deixaram de receber a bênção. A própria casa do rei Davi, depois do adultério com Batseba, o filho do adultério morreu. E na vida de Davi, nós podemos ver bênçãos, mas também as consequências de atos que foram cometidos, os quais Deus não passou a mão na cabeça. O Senhor Deus não alivia. Você matou Davi? Matei. Então vai custar. Você vai ter consequência disso. E teve. A ponto de Davi, no Salmo 51, implorar pelo perdão divino. Nós vimos aqui. Dizendo que ele estava doente. Pergunto, temos abençoado nossas casas? Logo a bênção ou a maldição, para aqueles que se desviam do mal e fazem o bem, decorre de uma escolha do nosso coração. E mesmo que vivamos sozinhos, e eu posso dizer isso, porque nós temos esse ministério com os idosos, visitando os residenciais. Tem filhos que, não é isso, Luiz? Tem filhos que não vão nem visitar os pais. Mesmo que vivamos sozinhos,
certamente Deus abrirá portas para você testemunhar e abençoar vidas. O Dia Amigo é um exemplo. Um exemplo para abençoarmos vidas. E podemos fazer isso sozinhos. Podemos ir a um hospital, né, pastor? Na capelania. Podemos ir sozinhos. Podemos visitar a casa dos enfermos, dos enlutados. Então, oportunidades não faltam para a bênção. Porque o justo não vive segundo a carne. Versos 30 e 31. O justo profere sabedoria. E no seu coração, o que ele tem? A lei de Deus. Por isso que eu falei que bênção ou maldição é uma escolha do coração, porque está aqui, no coração. Porque também está escrito, se alguém é nova criatura, as coisas antigas já passaram. E se fizeram novas, apóstolo Paulo falou isso em 2 Coríntios. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Deus te fez novo, então caminhe como um novo homem. É necessário nos despirmos do velho e renovarmos-nos no Espírito, e nos revestirmos do novo. A igreja sabe disso, de cor. Porque somos canal de bênção. Somos canal. Nossa boca foi feita para abençoar e agradar ao Senhor. Certo? Verso 32 e 33. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Temos aqui uma promessa de livramento. A nossa irmã, hoje de manhã, testemunhou: Deus me resgatou pela sua mão. Davi não está dizendo aqui que o justo não passa por aflições, não. Mas está afirmando que o justo não será entregue nas mãos do ímpio. Lembrei da tua aula do Umbra anterior. O Senhor nos cerca, né? Nos cerca. Ele nos garante segurança. Você ainda contou aquele evento lá de Gate, né? Frente ao rei Aquis. O Senhor não deixou Davi cair nas mãos do rei Aquis. Antes, confundiu o rei. Davi se passou por louco. E foi saindo de fininho. E o Senhor o libertou. O livrou das mãos do ímpio. O Senhor promete livramento para o justo. E também diz que não dá o seu consentimento quando os ímpios pronunciam
algo condenando o justo. Quando eles tripudiam, quando eles mentem, quando eles se levantam, quando eles se caluniam, o Senhor não dá aval para isso. Mas, Cassoli, como é que fica então? Todos os profetas de Deus foram mortos, Deus não livrou? Os apóstolos foram mortos pelos ímpios e Deus não livrou? O próprio Senhor Jesus foi condenado pelos ímpios e Deus não livrou? Estas perguntas intrigam, viu? Certo, Jonas? Intrigam. Porque muitas vezes nós temos a impressão de que Deus abandonou os seus santos. Mas quando refletimos com a mente de Cristo, nós vamos ver que Deus também não prometeu em nenhum lugar da Bíblia aplausos do mundo e nem méritos a serem celebrados com louvores aos seus santos. Não há promessa de que eles seriam imortais, como os deuses do Olimpo, grego e romano, não. Antes nós fomos exortados pelo próprio Senhor que seríamos odiados de todos. Não há mentira na palavra. Além disso, temos que muitos preferiram glorificar a Deus por meio da sua morte. Levantei uma série de exemplos. Pedro foi um daqueles que disse: na minha morte eu quero glorificar a Deus. Estou errado? Logo, o livramento de Deus é uma promessa divina que está diretamente ligada à fidelidade do Senhor. Para aqueles que foram, são hoje e serão considerados juntos até a vinda do Senhor. Quanto aos injustos, o Salmo 37 continua afirmando: eles serão exterminados. Quando, Cassoli? Está lá em Apocalipse, capítulos 20 e 21. Porque Deus julgará todos os ímpios no juízo final. Porque a visão de Deus é lá, e não momentaneamente aqui. É por isso, queridos, que está escrito nos versos 34 até 36. É por isso que está escrito: então espera no Senhor. Espera no Senhor e segue o teu caminho. Guarde isso no teu coração e ande com essa informação. Essa informação de que o Senhor tem uma promessa para nós e para eles. Espera, porque Ele te exaltará. Vai mais um para frente, Josué. Vi um ímpio prepotente a expandir-se tal qual o cedro do Líbano. Só que eu passei e vi que ele já
desapareceu. Procurei ele e ele já não foi encontrado. Espera, querido. Segue o teu caminho, porque o Senhor te exaltará para herdar a terra. Essa promessa está 6 vezes pronunciada no Salmo 37. Porque os justos herdarão a terra. 6 vezes. Pois vocês vejam em casa. Está no verso 2, está no verso 9, está no verso 25, está no verso 28 e por aí vai. Espere em obediência, como servo. Espere em esperança, como herdeiro. Espere, aguarde e siga o teu caminho, combatendo o bom combate. Foi o que Paulo disse. Não olha para trás, olha para frente. Porque a obra do Senhor não é em vão. Porque os ímpios serão exterminados, vocês verão. Eu não sei onde que eu pus vocês verão, mas... qual? Quanto aos transgressores serão a uma destruídos. Não, mas tinha um lugar que ele dizia que vocês ainda vão ver isso. Talvez outra versão. Eles serão exterminados também aparece 6 vezes no Salmo 37. Então esperar aparece 6 vezes. Ser exterminado aparece 6 vezes. Os ímpios parecem prósperos. Eles parecem seguros, confiantes. Mas simplesmente desaparecerão. Acontecerá isso. Morreram. Cadê suas propriedades? Cadê seus negócios? Cadê os seus nomes? Desapareceu. Volta querida. Espera no Senhor, segue o seu caminho, Ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás, verás. Verás isso quando os ímpios forem exterminados. Eu sei que eu tinha lido. Nós vamos ver. Pode pôr um mais para frente, querida. E Deus diz assim, agora observe o justo. Ele é íntegro e reto. O futuro dele é paz. Porque ele deixa o seu testemunho, queridos. Ele não passa desapercebido. Finalmente, os versos 39 e 40 é um fechamento com chave de ouro. Davi faz referência às 2 maiores dádivas de Deus, que quando a gente lê, a gente às vezes não percebe. A primeira, olhe e observe que a salvação está em Jeová. Vem do Senhor a salvação. A segunda, vem do Senhor o livramento que Ele concede aos seus santos. A salvação da alma, igreja,
é algo que todo ser humano almeja. A redenção do corpo também. Não importa a religião. A nossa irmã disse, eu era espírita. O outro pode dizer, mas eu sou budista. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Ah, mas o que eles aguardam? Todos buscam o livramento de Deus, de uma forma ou de outra. O livramento aqui não é para fazerem o que querem. Ah, eu sou livre. Não. Não estou me referindo aqui à nossa capacidade de tomarmos decisões. Mas me refiro propriamente aqui ao livramento da condenação do pecado. Vem do Senhor a salvação dos justos. Todos querem. Todos. Até o ateu diz que ele não crê, mas no fim ele teme. E aqui surge a questão final. Como é que nós vamos comparecer então diante do Criador? Portanto, todas essas injustiças que fazem parte do nosso ser. Nossas iniquidades, nossas maldades, não vai dizer que não tem. Eu sou o primeiro aqui a dizer que eu tenho. Se Deus não coloca sobre mim a mão dele, inimizades, temos. Invejinhas, temos. Como enfrentar esse encontro com o Senhor? É o que Davi coloca aqui. Uns diriam, não, Deus me dará outras vidas. Não vai ser só nessa. Eu terei outras oportunidades. Eu evoluirei. Eu passarei um tempinho lá no purgatório e dará tudo certo no final. Hebreus diz que ao homem foi dado nascer e morrer uma única vez. Vindo após o quê? O juízo. Então parece que não vamos ter outras oportunidades, né? Outros dirão, não, minhas obras vão me ajudar. Eu fui bem religioso, pastor, eu ia no culto todo domingo. Eu fui bom pai, bom filho, eu não matei, eu não roubei, eu dei o dízimo. Só que a palavra que está aqui diante de nós só nos oferece duas opções. E quem disse isso foi o profeta Daniel, lá capítulo 12. Porque uns ressuscitarão para a vida eterna. 2, outros ressuscitarão para vergonha e horror eternos. Ou um ressuscita como justo, ou outro ressuscita como injusto. Davi finaliza o Salmo 37 dizendo o seguinte, nos lembrando dessa maravilhosa graça. É uma graça de Deus, de que ninguém será salvo por sua própria justiça, mas daquela que vem do Senhor, exclusivamente dele,
Porque o Senhor é nossa fortaleza. Não é isso? É o local de refúgio. Não tem outro local. É Ele quem nos livra do ímpio. E é Ele quem nos ajuda sempre nos momentos de aflição e durante a nossa caminhada. Davi não termina o Salmo 37 falando de uma religião, mas ele termina falando de um Deus Salvador. Põe o último slide, querida. Lucas, no livro de Atos, escreveu o que Pedro disse. Atos 4:12. Pois é a respeito desse Jesus que se diz a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, que se tornou a pedra angular. E que não há salvação em nenhum outro. Não há. Não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devemos ser salvos. Davi termina o Salmo 37 com esta informação que foi apropriada pelo apóstolo Lucas naquilo que Pedro declarou. Que interessante. Não há salvação em nenhum outro que não seja Jesus, o Senhor. Essa é a maior promessa do Salmo 37, queridos, e nós vamos sair hoje daqui com essa promessa, guardada no nosso coração. A nossa salvação se dá por meio da graça maravilhosa que vem exclusivamente do Senhor. Na aula passada, a Dumbre entregou um papelzinho, né? Para toda a classe. Para que colocássemos os nomes e qual era a nossa maior aflição. E colocássemos isso em oração. Continuem orando pelo papelzinho. Eu recebi o da Eide. Está aqui, viu, Eide, querida? O Senhor vai honrar todas as promessas dele. Guarde isso no teu coração. Tá bom? Igreja, que o Senhor ajude-nos durante a nossa caminhada. Deus abençoe nosso domingo.